Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao projeto Termine os Seus Estudos. Você que está aí acompanhando a gente, deve estar pensando nessa reta final da prova do Enseja. Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o professor Thiago Buranello, professor do quê? Da matéria mais linda, da matéria mais amável de todo mundo. A galera quase nem tem medo, é uma matéria maravilhosa. Então, bem-vindo à aula de linguagens. É o seguinte, recadinhos na tela para a gente acompanhar. Vamos lá. Nós estamos nessa reta final, a prova do Enseja está chegando, é dia 19. E aí, o que eu quero falar para você? Para você se cadastrar. Você que está aí acompanhando no YouTube, por exemplo, você pode clicar na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar informações de um cadastro para que você receba, receba, meu irmão, um simulado. Nada melhor do que fazer um simuladinho para sentir como é que você tá antes de partir para a prova, ok? Então lá na descrição você vai encontrar um link e você vai fazer o seu cadastro para quê? Para que você consiga fazer um simulado com a gente e além do simulado você receba dicas de vídeos, ok? E você pode acompanhar tudo isso também através da página no Facebook, lá no Termine os Seus Estudos. Maravilha? Mais um recadinho. Na hora, o vídeo começou a rolar a explicação aqui, eu já quero que você já vai deixando sua curtida, já deixa o seu joinha. Aí você pode pensar, mas professor, e se eu não gostar? E se eu não gostar? Se você não gostar, guarda pra você. Guarda pra você, mas eu garanto que você vai gostar. Já pode clicar no começo do vídeo. Antes de começar a assistir, já clica aí no YouTube que você gostou. E se você por acaso está acompanhando alguma coisa pelo Facebook, o que você faz? Curta a nossa página também. Isso é importante pra gente. Isso faz com que mais pessoas acabem conhecendo o nosso trabalho e assim nós, juntamente com vocês, possamos chegar ao seu objetivo, que é terminar realmente seus estudos do ensino médio. Maravilha? E que mais? Vamos começar, né? É isso? Pode ser? Vamos cortar da parte. E agora então, vamos começar para valer. Bom, nesse primeiro vídeo você vai conhecer a essência da prova. Como assim a essência da prova? Bom, você vai fazer uma prova de linguagem, meu irmão? O que você tem que fazer? Você vai ler textos, não vai? Você vai fazer a prova de linguagens, você vai ter que escrever um texto, não é? Então, qual a essência de uma prova de linguagens? A essência da prova de linguagens é saber isso aqui. O que é texto? Essa é a essência da prova de linguagens. Não tem como você ir para uma prova sem saber o fundamental da língua portuguesa. Professor, texto é muito fácil. É fácil. Mas sai perguntando para as pessoas aí. Dá um pause no vídeo, Dá um pause aí. E pergunta para as pessoas assim. Fulano, o que é texto? Ciclano, o que é texto? O próximo. Beltrano, o que é texto? Pergunta para as pessoas. As pessoas vão falar assim, texto tem palavra. Texto tem que ter frase. Texto tem que ter pontuação. Eu quero saber o que é. O que é que tem que ter? Quando eu olho para uma cadeira, o que faz ela ser uma cadeira? Tem as pernas, tem onde sentar, tem onde encostar. Por quê? Se não tiver encosto, virou banco. Então pensa assim, o que é que tem que ter em algo para eu chamar realmente de texto? O que é que não pode faltar? Não pode faltar. Todo texto tem que ter, independente do estilo do texto. Todo texto tem que ter. Vamos lá então? Todo texto ele tem que ter sentido. Então, todo enunciado capaz de transmitir o quê? O que, Brasil? Um sentido. Você, por favor, vai guardar essa palavra. Falou em texto, falou em sentido. O que é texto? Sentido. Então, não existe um texto sem sentido. E aí eu pergunto a você que está aí me assistindo. Olha só. Pensa comigo. Existe texto sem palavras? Se você respondeu que não existe, tu está errado. Tá? Existe texto sem palavras, sim. Agora, não existe texto sem sentido. Se eu fizer isso aqui para você, eu posso falar que eu acabei de fazer um texto? Você deve estar pensando, talvez. Não, professor, você fez um gesto.
Então, tu tá errado. Então vem comigo para fechar essa linha de raciocínio. O primeiro fechamento aqui, ó, dancinha do fechamento. Primeiro fechamento, ó. O Zé pode colocar uma trilha sonora nessa hora aqui, ó. Então, o que é o texto? Todo enunciado que tem sentido. Então, vem comigo, ó. O gesto pode ser texto? Pode. Porque se eu fizer assim, isso tem sentido para você. Em nenhum momento você vai falar: ô professor, tá me xingando? Enfia no seu isso aí, meu. Enfia no seu. Não, cara que não. Ó, eu fiz o joinha, você sabe que é uma coisa positiva. Você tá lá no garçom, tá lá no restaurante e faz assim pro garçom. Garçom! O cara não vai chegar e falar assim, pois não? Não, ele entendeu que você está pedindo para fechar a conta. Certo? Então, veja, o gesto também tem sentido. Então, um gesto também pode ser chamado de texto. E além do gesto, o que é que mais tem? Eu posso pensar o seguinte, eu posso ter apenas um texto com ilustração. Ó, ilustração. Então, pensa numa placa de proibido fumar. Você tem lá o cigarrinho, tá? Círculo. E aquele cigarrinho está cortado, ou seja, significa não. Não precisa estar escrito proibido fumar. Você já sabe que aquilo significa um não, que significa um proibido. Então, eu posso ter um texto, tá? Só com ilustração. Então, entenda o seguinte. Eu posso ter uma placa escrito. Não tem desenho nenhum, só está escrito proibido fumar. Eu posso olhar para uma placa que só tem ilustração. E você vai entender a mesma coisa. Proibido fumar. Isso prova, igual matemática, ó, isso prova que texto precisa ter sentido. E aí, nós podemos ter mais duas modalidades. A gente pode ter o texto que é escrito, que é o que eu estou fazendo aqui no quadro, e eu posso ter o texto oral, que é o texto falado, que é o que eu estou fazendo com vocês. Aí a grande mágica de tudo isso é que essas coisas vão ganhar nomes. Vou apagar essa setinha aqui para que eu vou escrever. Ó, quais são os nomes? O texto que utiliza gesto e ilustração, veja, ele não tem palavras. Então, ó, o texto que utiliza gesto e ilustração, ele não tem palavras. Então, ele tem um nome. Ele é chamado de texto que utiliza linguagem não verbal. O que significa essa palavra verbal? Significa que palavras. Então, gesto, eu não tenho palavras. Ilustração, eu não tenho palavras. Então, linguagem não verbal. E o texto escrito e oral? Escrito, estou escrevendo palavras. Oralidade, eu estou falando o quê? Palavras. Então, olha só. Então, aqui eu tenho palavras. Então, tenho palavras. Eu vou chamar do quê? Eu vou dizer que esse texto utiliza linguagem verbal. Vamos lá. Dica para a prova. Se você pegar uma alternativa, tá? Suponhamos que eu tenho uma história em quadrinhos, e essa história em quadrinhos vai aparecer parte escrita e parte ilustrada. Se alguma alternativa, por acaso, falar assim, a linguagem não verbal pode ser dispensada, pois a parte escrita já faz com que o leitor entenda. Está errado. Então, se alguma alternativa falar, tá, que uma das linguagens pode ser desprezada, está errado. Está errado. Agora, se a alternativa falar que as duas linguagens, quando usadas juntas, contribuem para a melhor compreensão, isso está certo. Porque se o cara da história em quadrinhos fez a parte escrita e fez a parte ilustrada, é porque ele tinha um objetivo. Então, olhar bem para a verbal e olhar para a não verbal colaboram para que você entenda melhor o texto. Aí eu vou dar uma dica de uma palavra que às vezes pode aparecer. Se aparecer assim, ó. As duas linguagens, verbal e não verbal, quando usadas concomitantemente, colaboram para a compreensão. O que significa algo concomitante? Significa ao mesmo tempo. Então não se assuste com essa palavra que agora aqui no Termine Seus Estudos você já conheceu. Maravilha? Vamos ver então o resumão, se você sabe identificar. Acompanhe na tela aí a primeira imagem que vai aparecer. Olha aí na tela para você. Bom, olha só.
O que está sendo informado? Eu até fiquei surpreso quando eu achei essa imagem. Alguém rouba peixe, cara. O cara vai no pesca e paga e ele só pesca, não paga. O cara mete o peixe debaixo do braço e sai correndo sem passar lá na parte de cima para pagar o peixe que ele pegou. Então, ó, não roube o peixe. Tá? Então, essa imagem está dizendo que não é para você pegar o peixe e esquecer de pagar, não. Vamos lá. Próxima imagem. Última saída a 200 metros. Então, veja. Essa imagem agora, ele utiliza apenas a linguagem verbal. Eu não tenho nada ilustrado. A primeira imagem que mostrava o peixe era a linguagem não verbal, somente ilustração. E agora atenção na terceira imagem. Olha só. Fluxo intenso. Seja rápido. E a imagem me mostrando amarela indica o quê? Cerveja. Então, quando o povo vai pra balada, bebe demais, o que acontece? O cara vai ficar com aquela vontade de ir no banheiro e é muita gente. Então, eu tenho ali uma divisão de masculino e feminino e o fluxo intenso brincando. O fluxo intenso de duas coisas. Muito xixi para sair e muita gente para usar o banheiro. Então, por favor, seja rápido. Esse texto, por exemplo, que você está enxergando aí na tela, você tem parte ilustrada e parte escrita. O que acontece? Você tem as duas linguagens juntas. Então, lembra da casquinha do McDonald's. Quando você tem chocolate e baunilha, você tem uma casquinha mista. Então, quando você tem linguagem verbal e não verbal, você tem uma linguagem mista. Ok? Volta para mim aqui. Então, se por acaso na sua prova aparecer a palavra linguagem mista, não se assuste. Significa que você tem no texto as duas linguagens ao mesmo tempo. Maravilha? Deu para entender até aqui? Olha a última imagem. Atenção, ó. Isso é uma campanha. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Então, eu tenho lá a imagem de celulares. Próximo, entre o primeiro e o segundo celular, você tem uma criança aí na tela. E olha o que está escrito embaixo. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Que maravilha. Então, olha só para a gente encerrar. Volta aqui para mim. Todo texto, ele tem um objetivo, ok? Por exemplo, aquele texto que utilizou a imagem dos celulares e a criança, ele usou a criança para quê? Ele usou a criança só para mostrar que às vezes as coisas passam desapercebidas por nós. A gente está dirigindo, está mexendo no celular e nem vê algumas coisas. Então, se aparecesse uma questão sobre essa, a partir da linguagem verbal e não verbal, o que a gente poderia fazer? Veja, a linguagem não verbal, a imagem, nos mostrou o quanto às vezes somos desatentos. E a linguagem verbal e a linguagem escrita, o que ela mostrou para a gente? Ela mostrou que essa campanha quer conscientizar quem? Motoristas. E aí, para terminar a aula, olha, presta atenção ao Tiago aqui. Cuidado, porque algumas questões poderiam falar assim. Essa campanha é uma campanha do governo para salvar vidas de pedestres. Essa campanha é uma campanha do governo para evitar atropelamento. Tudo errado. Por quê? Coloca a última vez na tela ali, só para eu mostrar um negocinho interessante. Ó, se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Olha a frase de baixo. Trânsito sem celular. Atenda esse chamado. Ele está pedindo para quem atender? Para o motorista atender. Seja você a mudança no trânsito. Muito bem. Então, olha só. Quando ele fala atenda esse chamado, pode voltar aqui? Quando ele fala atenda esse chamado, ele está falando para o motorista. Então, você deve procurar uma alternativa que mostre que a campanha, que o texto quer influenciar, quer persuadir. O que é persuadir? Convencer os motoristas a mudarem de comportamento. Qual mudança de comportamento? Não usar o celular. Então, cuidado. Não se engane com a linguagem não verbal, achando que a criança está lá e que o governo está fazendo uma campanha para evitar o atropelamento. Não. É para evitar também? É. Mas além do atropelamento, está evitando que um carro não bata no outro também. Certo? Então, o foco daquela campanha era no motorista. Mudar o comportamento dos motoristas. Maravilha? Deu para entender? E é isso aí. Fechamos a nossa aulinha de linguagens com o professor Tiago Buranello no projeto Termine Seus Estudos. O que você vai fazer agora? Vai divulgar. Divulga, compartilha no seu Facebook. Por favor, fala desse vídeo lá no seu Face pra gente. Curta a nossa fanpage lá, Termine Seus Estudos. E você que está no YouTube,
se inscreva no canal. A gente quer crescer, crescer, crescer. Para quê? Conteúdo de graça e de qualidade. Então a gente quer que mais pessoas, assim como você, consigam alcançar o objetivo de terminar os seus estudos. Maravilha? Aí na descrição do vídeo você pode fazer o cadastro para ter acesso a mais vídeos exclusivos e ao nosso simulado para o Enseja. Certo? Maravilha? Curtiu? Eu adorei estar aqui com vocês. Sou o professor Thiago Buranello, projeto Termine Seus Estudos. Valeu! Tchau!